Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai estar falando a segunda parte, de globalização. A gente deu alguns tópicos, o que seria a globalização na aula passada e hoje a gente vai estar encerrando esse capítulo, tá? Bom, eu coloquei aqui algumas frases, tá? Que a gente vai ler e estar interpretando a respeito disso, tá? Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. O que é isso, né? De um modo geral, é ela que interliga o mundo, digamos assim, né? A gente tem um mundo globalizado, é chamado de mundo globalizado justamente por isso. Ela faz essa ligação de diversos locais, seja por meio de comunicação, por meio de transporte, por algum meio comercial que a gente vê também. Então essa integração, diferentes locais do território, do planeta, é chamada de globalização. Tá? A gente tem a principal característica, o fato de ela estar em constante evolução e transformação. O que é isso? A globalização, desde o seu início, ela vem se modificando e o mundo vai se adequando a ela, tá? De modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Então, quanto mais se passa o tempo, mais globalizado o mundo se torna, tá? É assim como a tecnologia ela vem evoluindo ao longo do tempo, a globalização entra nesse mesmo viés, tá? Aí é uma foto, que ilustra bem isso, onde a gente consegue ver que o mundo todo é rodeado por tecnologia, por comunicação e com isso a globalização entra, Tem de fato as suas principais características, sendo que a tecnologia é de fato a ferramenta ideal para ela estar se desenvolvendo ao longo das eras, Podemos dizer assim. A gente tem uma referência que a gente fala, uma característica principal que a gente chama de aldeia global. O que seria isso, O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no mundo meio técnico e informacional, tá? Bom, o termo aldeia global essa característica de uma aldeia, De ser tudo muito próximo, então não necessariamente de localização geográfica, mas de proximidade mesmo, uma integração mundial. Como eu falei, a ligação, a relação entre os países, É como se fosse uma grande aldeia global. E isso pelo meio técnico informacional, que a gente falou na aula passada a respeito de Milton Santos, A gente tem o ponto negativo, com respeito à globalização, que é a desigualdade social por ela proporcionada, Querendo ou não, a gente tem um agrave da desigualdade social, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrado nas mãos de uma minoria, o que atrela questões às contradições do capitalismo. Então a gente acaba tendo uma desigualdade social por conta de diversos fatores e a globalização acaba influenciando isso também. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os territórios, em que culturas, valores, morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos, obedecendo uma ideologia dominante. Então, o mais forte, é aquela lei do mais forte. Quando você tem uma ideologia dominante na globalização, ela acaba, se espalhando pelo mundo e a gente acaba tendo que seguir nessa ideologia. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando assim suas matrizes tradicionais. O que é isso, A gente acaba perdendo de fato a cultura daquele local, digamos assim, Aquela raiz daquele local, para começar a exercer a que está dominante no caso da globalização, A gente pode pegar um exemplo quando a gente chega numa parte comercial que envolve tecnologia ou alguma coisa do tipo. Aqui mesmo no Brasil, a gente vê que a gente tem muitos produtos
com, né, digamos assim, Estados Unidos e China, né? São os principais mercados, digamos assim, na questão de tecnologia, né? A gente são produtos asiáticos e os produtos dos americanos, né? Dificilmente a gente vê, claro que estou generalizando, né? Mas dificilmente a gente vê produtos de outros locais, né? Ou até produtos nacionais mesmo, relacionados à tecnologia. A gente vê muito americano e chinês. Por quê? São, digamos, os pontos, né, de ideologia dominante, né, na globalização. Então faz com que nos mercados e até mesmo nesse desenvolvimento do país, eles acabam sendo a ideologia dominante. Como ponto positivo, a gente tem um avanço proporcionado pela evolução dos meios tecnológicos, né? Então a gente começa a avançar com relação e principalmente com a responsabilidade da tecnologia, bem como a maior difusão de conhecimentos. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida a depender, né, do contexto social e econômico para as diferentes partes do planeta. Então, a gente tem um avanço tanto na medicina por conta da tecnologia, né? E também na sociedade, né? Como eu dei o exemplo aí. Se tem um problema no Japão e começa a se descobrir essa doença, começa a se propagar em vários lugares, e no Japão você consegue a cura, logicamente, com o passar do tempo, a gente consegue é, espalhar essa cura para todo mundo, né? Então a gente tem um avanço muito positivo por conta dos meios tecnológicos. Outro ponto considerado da globalização, né, é a maior difusão comercial e também de investimentos entre diversos outros fatores. Então foi o que eu falei daquilo da parte comercial, né? Então a gente tem a globalização aí como um gancho, né? Uma ferramenta muito importante para o comércio hoje em dia, né? Para o desenvolvimento do comércio, seja ele para as grandes nações ou até para as pequenas nações, tá? Os efeitos da globalização, né? Para a gente encerrar a aula de hoje. A configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos, né? Então a gente começa a fazer várias redes para comunicar aqueles locais, né? Para a gente poder interligar aqueles locais. A expansão das empresas multinacionais, né? Também chamadas de transnacionais ou empresas globais, né? Então foi o que eu falei, a gente começa a globalizar todo mundo. O Brasil aqui, ele recebe diversas empresas de diversos locais do mundo e diversas multinacionais, né? Então a gente tem uma gama muito grande do comércio. E aí a gente acaba consolidando, né, o sistema capitalismo, né? O sistema de financeiro. E aí a gente tem esse pulo do capitalismo, tá? Até o próximo.